quero fazer na realidade é um vídeo para compartilhar com as pessoas experiências com Deus. Por exemplo, há 16 anos atrás eu tive uma visão. Eu orava numa madrugada e depois desta oração, que costumeiramente eu fazia, voltei para o meu repouso. E ali coube a Deus mostrar-me uma visão. Aquela visão era um relógio que escatologicamente representa uma séria advertência, principalmente para nós cristãos, para que venhamos nos achegar cada vez mais a Deus. Naquele relógio eu pude visualizar perfeitamente e nitidamente que o ponteiro menor estava em cima do número 12 e o maior se aproximando do número 11. Continuei com os olhos firmemente observando o avanço daquele ponteiro, quando o ponteiro grande se posicionou em cima do número 11, marcando 23 horas e 55 minutos, um sinal vermelho foi disparado e aos meus ouvidos soou como um apito, que durante 3 vezes fez assim: pi, pi, pi. Despertando eu daquela visão, comecei a buscar de Deus o discernimento do que seria aquela visão. O que eu havia contemplado não era algo sem sentido. Eu acreditava firmemente numa mensagem divina. Em meu coração e na minha mente, guardei aquelas imagens, apesar de ter compartilhado, claro, com algumas pessoas da minha família, principalmente a minha esposa, que comigo estava naquela região. Naquela época, eu não tinha computador, muito menos internet, e ainda morava na fazenda pertencente à empresa onde eu trabalhava. Eu era uma pessoa totalmente leiga com relação ao mundo globalizado da época. Eu não tinha noção alguma do mundo virtual, até mesmo porque era algo novo em nosso país. Vejamos que o evento do celular não tem tantos anos que essa febre que hoje vivemos em relação aos celulares existe. Naquela época eram poucos. Porém, o tempo foi passando e o mundo virtual passou a fazer parte da minha vida, como na vida de todos os brasileiros. A partir daí, eu comecei a trazer à tona aquelas experiências que há 16 anos eu tinha vivido. Eu comecei a meditar naquelas mensagens, principalmente naquela visão, que até então eu não tinha nenhuma resposta de Deus.
Porque Deus tem os seus propósitos. Daniel, como profeta de Deus, recebeu mensagens e teve visões, né? Mas que hoje, em nossos dias, é que vieram e estão se cumprindo. Porque era algo para os nossos dias e não para os dias do profeta Daniel. Glória a Deus, aleluia. Pesquisando na internet, alguma coisa que viesse me responder sobre aquela visão, porque era algo que realmente me incomodava no sentido de eu querer saber, para que não viesse a falar algo de mim mesmo. Eu queria algo consistente, algo que eu pudesse, como eu estou fazendo agora, transmitindo para os nossos irmãos, os nossos ouvintes, e todos aqueles que se interessarem em ver esta mensagem através deste vídeo. E aí, meus irmãos, comecei a pesquisar na internet alguma coisa. Pasme, numa dessas pesquisas que eu fazia, eu encontrei um vídeo. Olha como é as coisas de Deus. Deus vai trabalhando, te levando a caminhos que você não imagina aonde você vai se encontrar. E de repente eu me encontro diante de um vídeo que certamente traria a resposta que eu buscava. Glória a Jesus. Como eu falei, deparei-me com um vídeo que escatologicamente trazia uma resposta, ou a resposta que eu tanto buscava. Este vídeo trazia uma reportagem a respeito de uma equipe de renomados cientistas. Nós sabemos que os cientistas, a maioria deles, não estão preocupados com assuntos escatológicos, assuntos bíblicos, porque a maioria deles nem em Deus acredita, quanto mais em fatos escatológicos. Mas eles, sem saberem, comprovam que realmente o fim desse sistema de coisas, está muito próximo. Este vídeo trazia uma reportagem a respeito de uma equipe de renomados cientistas que, mesmo não acreditando em Deus, assim dizia a reportagem, as coisas que vêm acreditando em Deus e preocupados com as coisas que vêm acontecendo ao longo dos anos, resolveram, estes cientistas, preocupados com os problemas climáticos que a Terra tem enfrentado, preocupado com a era atômica, com a Guerra Fria, e todas estas coisas que têm colocado em perigo a própria Terra, eles resolveram construir ou fabricar este relógio. Este relógio
está servindo e servirá como termômetro das coisas que têm acontecido na face da terra. Eles, sem nem menos imaginar, comprovam cientificamente que a vinda de Jesus aproxima-se. O relógio que eles fabricaram, mediante os acontecimentos embasados pela palavra de Deus, sinaliza sem dúvida a vinda de Cristo. Este relógio, a proporção que os anos avançam, os problemas que estão sinalizados na palavra de Deus vão acontecendo, eles vão atualizando este relógio. Sabemos que há uma correlação de causa e efeito, que leva-os a ajustar este relógio à proporção que os anos avançam. Hoje este relógio está marcando 23 horas e 57 minutos. Vejam que dentro de 16 anos este relógio avançou apenas 2 minutos. Certamente aquela visão não foi fruto do acaso. Ela cumpre um propósito de Deus na vida da humanidade, para que as pessoas venham se preparar, para que as pessoas venham se achegar cada vez mais a Deus. Por isso, ela não deve ser um objeto sem nenhuma expressão. Não. Ela deve ser compartilhada com cristãos e não cristãos. Com uma particularidade, para que os cristãos, assim como eu sou, nos santifiquemos cada vez mais. E para os não cristãos, se achegar a Deus através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É necessário que as pessoas saibam que estamos vivendo os últimos instantes aqui na Terra. Esta certeza é sinalizada cientificamente e respaldada na palavra de Deus. Os 3 minutos que faltam são 3 minutos espirituais. São 3 minutos simbólicos. Não devemos nos desesperar e nem assustarmos com estas coisas. Devemos nos preparar para ouvir o som da trombeta e nas nuvens encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo e para a sua glória sermos levados.
Vejamos então que tão pouco tempo falta para a vinda de Cristo. Aquele relógio que sinaliza 3 minutos, não sabemos quantos anos literais está simbolizando. Só quem sabe esta matemática é Deus. O que Ele nos mostrou é para que venha despertar em nossos corações o desejo de que devemos estar preparados para a sua vinda. Voltemos a nos referir a respeito dos 3 minutos finais. A Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Um dia tem 24 horas e 1 hora tem 60 minutos. Se fizermos uma correlação entre o que Deus afirma na sua palavra e os 3 minutos que faltam, o nosso entendimento é lógico. E muito pouco falta para Jesus vir buscar a sua igreja, e em glória subiremos. Subiremos ao seu encontro. Alertados estamos. Os sinais escatológicos estão cumpridos. E o que falta para Jesus vir buscar a sua igreja? É uma pergunta que fazemos e só quem pode responder é o próprio Deus. O que falta exatamente para Jesus vir buscar a sua igreja é a determinação do Pai. Porque só Ele sabe o dia e a hora para determinar o soar da trombeta. E em glória o seu Filho Jesus virá. Por isso, o dia e a hora não sabemos, mas os sinais são conhecidos de todos nós. A vinda de Cristo, ela se dará de maneira extraordinária. A Bíblia nos ensina que, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim também será a vinda de Cristo. Se alguém perguntar, esta visão ela tem respaldo bíblico? Tem. Vale ressaltar que está escrito no livro de Amós 3, versículo 7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E como atalaia constituído por Deus, a sua palavra está se cumprindo em minha vida,
com uma missão em compartilhar com muitos estas revelações e experiências com Deus ao longo de minha caminhada no chamado profético da palavra. O que eu estou dizendo é que, como atalaia constituído por Deus, aprove ao Senhor a me revelar. E não posso, de maneira alguma, manter uma revelação como esta oculta. Não posso. Há certamente aqueles incrédulos, mas aos incrédulos vamos pedir a Deus que lhes dê entendimento, abrindo os vossos olhos para que possam contemplar a sua glória. Lembremos, meus irmãos, que falta 3 minutos, são 3 minutos escatológicos, 3 minutos espirituais na vida da humanidade aqui na Terra. Falta muito pouco para que a Igreja do Senhor seja arrebatada e em Cristo Jesus será levada para a sua glória. Amém? E que Deus nos abençoe.